Estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, entrou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhes que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, ouviu-lhes o centurião, enviou o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz-me, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. E a igreja diz amém. Deste culto, através dos louvores, através das saudações dos irmãos, aleluia, o Senhor está falando. Irmãos, quando nós abrimos nossas Bíblias no livro de Lucas, Lucas foi um dos homens, aleluia, que era médico. Lucas é um dos discípulos, de Jesus. Ele era médico, ele entendia muito de medicina. Lucas, quando viu Jesus curando as pessoas, talvez uma das coisas que mais atraiu Lucas foi ver as curas que Jesus fazia. Porque vocês sabem que todo médico tem que fazer o exame, tem que examinar, tem que fazer o remédio, tem que dar aquele remédio certo. E quando ele via as curas extraordinárias de Jesus, talvez uma das coisas que atraiu o médico amado Lucas a seguir a Jesus, porque ele via também as pregações de Jesus, era uma pregação muito diferente. A Bíblia diz que ele pregava com autoridade e não como os escribas. Jesus, aleluia, ele trazia muitos discursos, e Lucas, ele vai registrar aqui no capítulo 6, aleluia, antes de falarmos um pouco sobre a cura do servo do centurião, você vai entender no capítulo 7, e o primeiro versículo diz que após Jesus concluir alguns dos seus discursos, observem bem, após Jesus concluir alguns dos seus discursos, e no mesmo livro de Lucas, antes do capítulo 7, nós vamos entender alguns discursos que o Senhor Jesus Cristo pregou para aquele povo, ensinando com respeito ao reino de Deus. Por exemplo, ele começa então a falar sobre as bem-aventuranças, aleluia, e as pessoas que estavam ali ficavam maravilhados em saber que bem-aventurados eram aqueles que ouviam a palavra de Deus, bem-aventurados eram aqueles, aleluia, que serviam a Deus em espírito e em verdade. Ele fala também sobre amar os seus inimigos, e ele começa a falar sobre essas coisas, e o povo então, ouvindo a sua palavra, ele também começa a falar sobre a árvore e o seu fruto. Ele diz na sua palavra, aleluia, porque não há, aleluia, árvore boa que dê mau fruto, e nem árvore, aleluia, ruim que dê bom fruto, nem árvore boa que dá mau fruto. Ele vai ensinando as pessoas antes de chegar, aleluia, até Cafarnaum. E também ele começa a falar sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Isso ia então, irmãos, aleluia, as pessoas iam ouvindo esta palavra e, aleluia, se enchendo da palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quando o povo ouvia a palavra de Deus, provavelmente mais pessoas eram atraídas pela pregação do Senhor Jesus Cristo. E quando chegamos, mais que muitas pessoas conhecem.
que muitas pessoas conhecem. A Bíblia diz: louvado seja Deus, que o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. Imagine para você, aleluia, ter uma pessoa que você ama tanto, que você zela tanto por ela, que você gasta dinheiro com ela, que compra, aleluia, remédio com ela, e que tem tanto amor, e de repente essa pessoa adoece, de repente essa pessoa, aleluia, está morrendo, quase morrendo. Imagine você bem, aleluia, tem coisas que às vezes você vê a pessoa doente, mas aleluia, às vezes é só uma febre, às vezes é só uma dor de dente, às vezes é só uma dor na perna, às vezes é só, aleluia, uma dor, e você pensa: olha, o que nós vamos fazer? Vamos dar um remédio, vamos dar isso, vamos dar aquilo, a pessoa melhora. Mas a Bíblia diz que esse homem, servo do centurião, um homem bom, um homem que servia ao centurião, um homem que quando dizia: vai lá, ele prontamente ia, um homem que dizia: olha, vai lá para mim, pega água, ele ia, vem aqui, traz um saco de trigo, ele trazia, vamos lá colher trigos, ele ia. Era um homem muito amado, e a Bíblia diz que depois de Jesus concluir todos esses discursos, que ele entra em Cafarnaum, esse servo estava muito doente. Aí o centurião estava triste, porque os médicos provavelmente já teriam dado remédio, já teria talvez trago o diagnóstico, e as esperanças estavam indo embora. O centurião, aleluia, ele tinha uma fé muito grande, ele acreditava que a qualquer momento algo poderia acontecer, mas a Bíblia diz, aleluia, que esse homem, aleluia, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. E a Bíblia diz que quando ouviu falar de Jesus, enviou os anciões dos judeus, aleluia, rogando-lhe que viesse curar o teu servo. Aleluia. Irmãos, não por esse servo, o zelo que ele tinha por esse servo, porque a Bíblia diz que ele, aleluia, chamou os anciões para ir falar com Jesus que o teu servo estava doente, que o teu servo estava à beira da morte, que o teu servo, aleluia, estava ali padecendo. E a Bíblia diz que vai aqueles anciões dos judeus, e vocês sabem que os anciões eram pessoas que conheciam a palavra, que tinham mais uns estudos a mais, e que sabiam conversar, sabiam dialogar, sabiam convencer pessoas, sabiam chegar para a autoridade, como também sabiam muito bem verbalizar as palavras, de forma que convenciam a pessoa a fazer algo para eles. Aleluia, Deus. Lá vai os anciões, estão indo ele, aleluia, até Jesus, os anciões, e a Bíblia diz que chegando ele junto de Jesus, rogaram-no muito, dizendo: é digno que ele conceda isto, é digno, ó Senhor, que me concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga, ali dizendo eles: olha, eles são bons, eles ajudaram a construir a sinagoga, será se é digno que conceda esses milagres para ele? Mas a Bíblia diz, e Jesus foi com eles, quando já estava perto da casa, aleluia, ouviu-lhe o centurião, aleluia, os amigos dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Aleluia. Queridos, existe pessoas que acham que Deus nunca vai lhe perdoar, porque não são dignas. Meu Deus. Tem pessoas que acham que não, aleluia, nunca poderão ser crentes, que acham que Deus nunca vai lhe aceitar, porque o seu pecado é maior que os outros. Irmãos, esses homens achavam indignos de que Jesus entrasse na sua casa.
Pode ver que o centurião pediu para que os anciões fossem. E quando Jesus já estava chegando à sua casa, enviou também amigos para lhe dizer que Jesus não entrasse na sua casa. Jesus, aleluia, não entrasse na sua casa, dizendo: olha, Senhor, não te incomode, porque não sou digno de que entre na sua casa, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Aleluia, louvado Aleluia, seja Deus. o nome do nosso Deus nessa noite. Glória a Jesus. Irmãos, quantas vezes nós achamos que Deus não vai nos perdoar? Quantas pessoas acham: olha, eu nunca vou ser crente, porque Deus nunca vai me perdoar aquilo, Deus nunca vai me curar disso, eu estou pagando pelo meu pecado, eu fiz por merecer. E a pessoa vai então se martirizando, vai se entregando às vezes, aleluia, a uma doença, vai se entregando às vezes ao mundanismo, vai se entregando a uma vida relaxada, porque acha que Deus, na sua, aleluia, santidade, está longe dele, que acha que Deus, aleluia, está longe, que não vai me ouvir. Ainda mais, irmãos, quando aparecem alguns religiosos: olha, esse aí não tem mais jeito. Irmão, nunca fala isso, nunca diga isso. Às vezes nós vamos, irmãos, aí na rua, às vezes vamos em Macaé, ali na rodoviária, e quantas vezes já mendigando as pessoas, e a gente achando-se melhor pessoa: olha, aquele não tem jeito. Irmãos, Deus tem um plano na vida de cada um. Qualquer pessoa que abrir o coração, Deus pode usá-lo tremendamente. Aleluia.